Fala, povo lindo e maravilhoso do canal do Monitor, tudo bem, tranquilo, suave, na paz? Bem-vindos a mais uma teleaula do Background Ciências, nossa sala de aula especialmente direcionada para Química, Física e Biologia. Na teleaula de hoje nós iremos falar sobre respiração celular. Respiração celular é um processo metabólico com o objetivo de obter energia, ou seja, é um processo metabólico energético, e especialmente a respiração celular é um dos assuntos que ele é inaugurado no primeiro ano do ensino médio de forma um tanto quanto complexa, e os alunos normalmente, repetidamente, concluem o ano sem estar realmente compreendendo esse processo químico, esse processo biológico, com várias lacunas. E é um assunto, de modo geral, os processos metabólicos energéticos é um assunto que cai muito em vestibular, em provas, especialmente naquelas direcionadas para ingresso em faculdades e universidades, em cursos da área de saúde. É um assunto que cai bastante, cai recorrentemente. Então entender esse assunto é super importante. Então, bora surfar essa onda? O canal do Monitor fez um estudo bem detalhadinho para você que não entendeu ou que está ainda com algumas dúvidas pelos métodos tradicionais desse assunto. Então a gente vai entender esse assunto num olhar extremamente químico, num olhar bioquímico, que vai facilitar demais sua vida. Não é um assunto complexo, a gente vai descomplicar para você. Não se preocupe, é só prestar atenção. Pega seu caderno, sua caneta, que a gente vai fazendo pedacinho por pedacinho, etapa por etapa. Tá bem de boa, tá bem mastigadinho, ok? Respiração celular. Como a gente já discutiu, a respiração celular ele é um processo que tem o objetivo de obter energia. Nos seres vivos, quem é o cara da energia? É o ATP. Tanto que dentro do mundo da biologia a gente brinca que o ATP é o quê? A moeda energética. Então a respiração celular, o objetivo dela é ter mais ATP, é produzir mais ATP. E como é que eu produzo ATP? Pela fosforilização do ATP. Rapaz, o que é isso? Tanto nome, tanto ATP, ATP, o que é isso? ATP é adenosina trifosfato, ou seja, ela tem 3 fosfatos. ADP é adenosina difosfato, ou seja, tem 2. Então, eu quero fosforilizar, ou seja, eu quero dar mais um fosfato para o ADP, para ele virar ATP, porque a quebra do ATP libera muita energia e produz ADP, libera ADP e um fosfato. Então, meu objetivo é juntar esse ADP com esse fosfato que está liberado, que está separado, para formar o ATP. Então, a respiração celular, ela produz energia, ela obtém energia por meio da quebra de compostos orgânicos. Normalmente, 90% dos casos é por meio da glicose, que é uma molécula orgânica, que é o nosso famoso C6H12O6. A respiração celular, ela pode ser dividida em 2 tipos. Nós temos a aeróbica e a anaeróbica. A aeróbica tem como característica o aceptor final de elétrons de hidrogênio ser o oxigênio. A gente vai entender o que é isso, o que é esse aceptor final. A gente vai entender isso com calma. Já a anaeróbica utiliza outros compostos, como sulfato, nitrito, nitrato, como esses aceptores finais. Ou seja, a gente troca o O2 daqui por um outro, por um sulfato, por um nitrito, por um nitrato, e acaba mudando um pouquinho dos produtos. Não muda muito, mas muda um pouquinho, tranquilo? Então, nós iremos trabalhar com a respiração aeróbica aqui nessa nossa aula, porque nas questões normalmente contextualiza como sendo aeróbico. A maior parte das questões acaba envolvendo dessa forma. Mas a única diferença, o processo todo é igual. A única diferença é que nos seres anaeróbicos, ao invés de trabalhar com oxigênio, vai trabalhar com esses outros compostos que a gente já comentou. Tranquilo, suave, na paz? Então, a gente já está com a equação balanceadinha. Então, qual é a fórmula? É muito interessante vocês terem essa noção dessa reação química. Ela é a geralzona. A gente vai quebrar ela em pedaços para entender como é que a gente chega a esses 2 resultados e da onde é que vai aparecer o ATP, ok? Então, o que é essa reação nos diz? Que utilizando 6 oxigênios e uma molécula de glicose, que é o C6H12O6, nós teremos como resultado 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Quando nós representamos, nós assim relatamos que o O2 é receptor final de hidrogênio e de elétrons, eu quero dizer que
que o oxigênio irá virar água, ok? Se a gente observar, o oxigênio mais H vai virar o quê? H2O. Logicamente vai ter quebra, etc, blá, 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 até chegar aqui. Mas o que eu estou querendo dizer? O oxigênio irá receber, no final desse processo, os hidrogênios e os elétrons, ok? Tranquilo? Então, a respiração celular é dividida em 3 etapas maiores. A gente vai ter algumas divisões internas, mas existem 3 principais processos, 3 principais etapas, que é glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Para entender esse assunto de uma forma mais suave, mais tranquila, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer analogias, a gente vai tentar entender isso de uma forma um pouco mais química, ok? Que isso vai facilitar. A gente vai... Bora tentar visualizar esse processo, ok? Glicólise. O que significa glicólise? Bora entrar na mente de um químico, de um bioquímico. O que é glicólise? Lise é quebra. Então, glicólise é quebra do quê? Da glicose. Então, já sei, já matei. O que é glicólise? Pronto, explique. Minha questão da prova. Explique a glicólise, o processo da glicólise. Primeira frase. Glicólise, quebra da glicose. Pronto. Com isso em mente, eu já consigo dar uma ótima caminhada. Eu já consigo saber, pronto. Bem, se a glicose ela quebra em alguma coisa. E o que é? Piruvato, ou ácido pirúvico. Então, eu tenho minha molécula de glicose. Eu vou dividir ela em 2 coisas. Vou dividir ela em 2 moléculas. Bora utilizar o linguajar correto. Então, eu peguei minha glicose e eu dividi em 2 piruvatos, que é um nome de uma molécula orgânica. E quem é o CPF do ácido pirúvico, do piruvato? É o C3H4O3. Então tem a glicose, que é uma molécula orgânica, e eu vou quebrá-la em 2 moléculas orgânicas, que são os 2 piruvatos. Mas se você for um matemático extremamente feroz, você irá entender, você irá já bater de cara e já perceber uma coisa. Se eu divido a glicose em 2, tudo que está de um lado tem que estar do outro, né? É o que Lavoisier diz, né? Então, tudo que tem de um lado, da parte dos reagentes, vai ter do lado dos produtos. 2 carbonos. Quer dizer, 3 carbonos, esses 2, 6. Bateu. 3 oxigênios, esses 2, 6 oxigênios. Bateu. Agora, 4 vezes 2 dá 8. Que está escrito 12. Da onde foi parar esses 4 hidrogênios? Lembra do que a gente comentou um pouquinho no início? Glicólise, quebra da glicose. Pronto, se eu já sei isso, eu já entendo que a glicose eu vou quebrar em 2 piruvatos. Já escrevi a segunda linha da minha sentença. Bem, mas a quantidade dos hidrogênios não batem. Então o que eu faço? Alguém apareceu aí e roubou meus hidrogênios. Quem foi que roubou? NAD. Quem é NAD? NAD ele é um receptor intermediário de hidrogênios e de elétrons. Como assim? Vou fazer um paralelo. Imagina só, sabe? Quando nasce bebê na família, certa família toda, pai dela, tio, avô, cachorro, papagaio, vai visitar. Os pais estão cansados e tudo. Então o que eles fazem? Eles deixam ali na mão o bebê na mão do tio, do pai, do cachorro, do papagaio, do pai, no caso dos pais, né? Dos avós, etc. E eles vão descansar um pouquinho. Então imagina aquele tio que ali está cuidando daquele bebezinho. Ele fica um tempinho, mas tem uma hora que ele tem que voltar para casa dele, que ele já cansou. Ele entrega para os pais e diz: cuida do seu bebê, você tem que cuidar dele pro resto da vida, se vire. É assim que é na biologia também, no nosso processo metabólico. O NAD e o FAD, a gente vai conhecer que é um FAD daqui a pouco. O NAD e o FAD são esses tios, eles vão cuidar desses hidrogênios por um tempinho limitado, porque eles são aceptores, eles se ligam temporariamente, eles são intermediários. Mas quem é que cuida mesmo do hidrogênio no fim, até o final, é o oxigênio na respiração aeróbica, entendeu? Então o NAD, ele vai cuidar um pouquinho do hidrogênio, depois a gente vai ver para quem ele vai jogar esse hidrogênio, ok? Suave? Então, para esse processo da glicose, para a quebra da glicose, nós gastamos 2 ATPs. Mas essa quebra libera, que as ligações armazenam energia, libera 4 ATPs. 4 menos 2, 2. Então, nosso saldo final é de 2 ATPs. O detalhe é que nesse processo nós temos 2 NAD H2, que é desse jeitinho aqui. A gente pode dizer isso daqui, essa parte daqui.
essa parte daqui a gente pode escrever como NADH mais H+, que é o íon hidrogênio, ou a gente pode chamar só de NADH2, tá no meio, tranquilo? Então, esse processo todo ocorre no citosol, não ocorre na mitocôndria, ocorre no citosol, e ele então vai ter como produtos 2 ATPs e 2 NADH2 ou 2 NADH+. Tranquilo? Suave na paz? Então pronto. Então esses hidrogênios, que são 4, algo importante, antes de passar por essa etapa, concluir a glicose, cada NAD ele consegue se ligar a 2 hidrogênios. Então, se nós temos 4 hidrogênios e cada NAD se conecta a 2, nós teremos 2 NADs, cada NAD com 2 hidrogênios. Pronto, suave? Então, entre a glicólise e o ciclo de Krebs, nós temos um outro processo, que é a oxidação do piruvato ou do ácido pirúvico. Suave? Esse processo, a oxidação, ela já ocorre na mitocôndria, não ocorre no citosol, ok? E o que constitui, de modo assim bem breve? Eu vou utilizar a molécula do piruvato e transformarei ela em acetil-CoA, mas não é tão simples assim. A oxidação do piruvato é descarboxilação e desidrogenações, processo de descarboxilações e desidrogenações do ácido pirúvico, ok? Então, o que significa descarboxilação e desidrogenação? Eu tirarei carbonos e eu retirarei hidrogênios do piruvato. Então, eu, nesse processo, irei liberar CO2 e irei liberar H+. Esse H+, irá se ligar com NADH, 2 NADH, H+. O detalhe é que essa oxidação ocorre 2 vezes, porque são duas moléculas de piruvato que foram ali constituídas, que apareceram aí na nossa história da glicólise. Então, o C3H4O3 propiruvato, ele irá se transformar em acetil. Mas a molécula do acetil, a molécula orgânica do acetil, irá se ligar à coenzima A. Então, ligando, ela irá se transformar na acetil-CoA. Acetil-CoA, estudante, acetil-CoA. Tranquilo? Então a gente tem mais, a gente viu NADH2, a gente está vendo mais NADH2 aqui. Suave? Então, nós encerramos essa primeira etapa. Viu que não doeu? A gente está indo para a segunda etapa, ciclo de Krebs. Tá um pouquinho confuso? Respira, a gente vai explicar passo a passo. Mais confuso ainda é aquele círculozinho do ciclo de Krebs. E aqui a gente está mais didático, você vai entender que você vai pegar muito mais fácil. O ciclo de Krebs tem esse nome porque foi Krebs que descobriu. Ele é um estudioso, um biólogo que descobriu esse processo que ocorre no nosso corpo. Então, o ciclo de Krebs ocorre 2 vezes. Você entender isso já matou metade do caminho. Por que ocorre 2 vezes? Porque são 2 piruvatos. E esses 2 piruvatos produziram duas moléculas de acetil-CoA. Então isso ocorre 2 vezes. Como é que funciona? O acetil-CoA, ele se liga ao ácido oxalacético. Da onde o ácido oxalacético saiu? Não sei, descobriremos. Calma, gente, ele vai aparecer no final, não se preocupe. O acetil-CoA possui 2 carbonos, é uma molécula com 2 carbonos. E o ácido oxalacético possui 4 carbonos. Se eles se juntam, a minha molequinha vai ter quanto? 6 carbonos. Estudante, ácido cítrico, estudante. Então, o ácido cítrico possui 6 carbonos. Então, o ciclo de Krebs é um processo de igual oxidação, são processos que, de modo assim, bem assim, simples, são 8 reações. Mas de forma bem simples, aqui eu coloquei só as principais, tá? Mais ou menos em nível de ensino médio, a gente até está aprofundando um pouco mais. Mas o ciclo de Krebs é o processo de uma forma assim, uma linguagem bem acessível. Eu estou quebrando moléculas orgânicas, eu estou quebrando compostos orgânicos, compostos ali estruturados com carbono, com o objetivo de liberar produtos. Quem são esses produtos? H+, que são nossos hidrogênios, e liberar oxigênio também, ATP. Então, o que é o ciclo de Krebs? Quebrar a molécula orgânica. Em outras palavras, é isso. Então, nós temos esse carinha, o ácido cítrico com 6 carbonos. Ele irá perder CO2
ou seja, ele está perdendo carbono e oxigênio, e ele irá perder hidrogênio. Esse hidrogênio será captado, será ali, irá se acoplar a um NAD. Então nós já temos um NADH2, nós temos CO2 aí que são liberados, ok? Então o CO2 que nós jogamos para fora, que nós expiramos no nosso processo de respiração, vem daqui, vem do ciclo de Krebs. Então o nosso ácido cítrico com 6 carbonos, ele irá virar em outra molécula de 5 carbonos. Essa molécula de 5 carbonos, ela irá virar uma molécula de 4 carbonos, porque o tempo todo ela está o quê? Perdendo carbono, ela está sendo quebrada, ela está perdendo CO2 e NADH2. Então, juntou acetil-CoA com ácido oxalacético, virou ácido cítrico. Vai perder CO2, vai perder hidrogênio. Eu tenho uma molécula agora de 5 carbonos, vai perder CO2, vai perder NADH2. Agora eu tenho uma molécula de 4 carbonos. A quebra dessas moléculas vai liberar hidrogênio. Então, nesse momento do 4 carbonos, vai ter liberação de hidrogênio, de mais de um hidrogênio, na verdade, serão liberados 2 hidrogênios, e nós teremos a produção de GTP, que é o primo da ATP, que logo em breve será convertido em ATP. Então, e quem é essa molécula de 4 carbonos? O ácido oxalacético. Fim da história. Então, e tudo isso ocorre na matriz mitocondrial. No final, nós temos, observe, 1, 2, 3 NADH2. Guarda esse número, nós temos um FAD e nós temos um GTP. É só dobrar. Por quê? Porque o ciclo de Krebs ocorre 2 vezes, que são 2 piruvatos e são 2 acetil-CoA. Então, nós teremos 6 NADs H2, nós teremos 2 FADs H, nós teremos 2 ATPs. Na verdade é o GTP que a gente já comentou que será convertido. Então, bora repetir mais uma vez. Molécula de 2 carbonos, acetil-CoA, ligará com ácido oxalacético de 4 carbonos, vai virar uma molécula de 6 carbonos, ácido cítrico. Vai perder carbono, vai perder oxigênio, vai perder hidrogênio. Vai então ter como produto CO2, NADH2. Vai virar uma molécula de 5 carbonos. Vai perder gás, vai perder carbono, vai perder hidrogênio, vai perder oxigênio, vai virar uma molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos vai perder hidrogênio, vai perder hidrogênio de novo. Essa quebra vai liberar GTP, que será convertido em ATP. E essa molécula, no final desse processo todo, depois da perda, depois de descarboxilação, desidrogenação e desoxidação, e ainda diante desse processo de todo esse processo, nós teremos um ácido oxalacético. Pronto. Tudo isso ocorre na matriz mitocondrial. Então, o que nós temos aqui, minha gente? Nós temos aqui alguns ATPs que a célula já pode utilizar, e nós temos um monte de NAD e de FAD. O que vamos fazer com esse NAD e FAD? Uma excelente pergunta. E daí é que vai surgir a cadeia respiratória. A cadeia respiratória é que, enfim, nós daremos esses aceptores intermediários de hidrogênio e de elétrons. Então, tudo isso ocorre nas cristas mitocondriais. Nós entenderemos isso agora. Rapaz, que imagem é essa? Aqui é a crista mitocondrial. E tem que lembrar como é que é a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que ela parece uma lombriguinha, né? Onde é que esse processo está ocorrendo? Esse processo está ocorrendo aqui. Então esse processo está ocorrendo entre a crista, quer dizer, essa parte de dentro é a crista, e essa parte, ou seja, aqui é a membrana interna e aqui é a membrana externa. Então, ela está, todo esse processo que a gente vai ver, que é hidrogênio, jogar de um lado, jogar para o outro, jogar para outro, jogar para cima, para baixo, para cima, para cima, para baixo, ocorre entre as cristas, que é essa parte daqui, e a matriz mitocondrial, que é como se fosse o citosol da mitocôndria. Então, o que acontece? Nós temos aqui, nós vamos ter aqui NADs, H2, e nós teremos FADs. E nós teremos FADHs. Tranquilo? Então nós temos esses aceptores intermediários de hidrogênio. Aqui nós temos diversos complexos, porque aqui
essa figura é a cadeia transportadora de elétrons. Vou tentar explicar de uma forma assim um pouco mais didática. Nós temos complexos, nós temos proteínas que vão fazer o seguinte: elas vão captar esse elétron e elas vão estar jogando hidrogênio para o lado daqui. Então nós temos NAD e H2, né? Os H's vão se desprender. Então aqui eu tenho um monte de H, um monte de H, um monte de H, um monte de H. E essas servem como um excesso de bombas que vão jogar hidrogênio para o lado externo. Então os hidrogênios que estão aqui não estão mais aqui. Agora eu só tenho FAD e eu só tenho NAD. Eu não tenho mais NAD, H2, FAD, H2, porque os hidrogênios estão aqui. Os elétrons também estão do outro lado, usei para jogar para o outro lado, pronto. O que acontece? Ocorre um gradiente de concentração muito maior desse lado do que desse. Então, se eles gastam energia dos elétrons para jogar os hidrogênios do lado interno para o lado externo, agora o lado externo está cheio de hidrogênio e está desbalanceado. Então, o que eles fazem? O que nossa célula faz? O que a mitocôndria faz? Esses hidrogênios vão, por causa do gradiente de concentração, passar por uma estrutura que é essa daqui. Quem é essa estrutura? ATP sintase. Ou seja, é uma espécie quase de moinho. Os hidrogênios vão estar passando, entrou. O ADP será fosforizado. Por isso que é a fosforilação oxidativa. Então, nós temos ADP mais o fosfato. E esse caminho percorrido dos hidrogênios por aqui dentro e vai sair, a gente já vai descobrir o que vai acontecer com ele daqui a pouco. Esse processo vai fosforilizar o ADP, e ele vai virar ATP. Muitos ATPs vão ser produzidos nesse processo, porque nós produzimos muito NAD. A gente tem NAD aqui, a gente tem FAD aqui, a gente tem mais NAD, e aqui a gente tem mais NAD. Então, e esses hidrogênios que vieram aqui para dentro, que não estão mais aqui do lado de fora, irão se ligar com oxigênio e irão produzir H2O. Por isso que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Deu para entender? Por isso, e todo esse processo vai produzir água, que poderá ser utilizada para processos internos ou pode ser posta para fora juntamente com a expiração com gás carbônico, e irá produzir 25 ATPs. Mas lembrando que daqui a gente ainda tem 2 ATPs e aqui nós temos mais 2. E ele produz 25 ATPs. Oxe, não está batendo a conta. Bem, é porque eu deixei esse número meu falacioso realmente para a gente discutir um aspecto. Cada NAD, mais ou menos, produz, bora observar aqui direitinho nosso quadro. Cada NAD produz mais ou menos cerca de 2,5 ATPs, cada NADH. Agora, cada FADH, FADH2 melhor dizendo, produz 1,5 ATPs. Então, só de NAD da cadeia respiratória, nós temos quantos? Nós temos 10 NADs. Se a gente fizer as contas, nós temos 10 NADs. Esses 10 NADs irão produzir 25. 10 vezes 2,5, 25 ATPs. Agora, nosso FADH2, ele irá produzir 1,5. A produtividade dele é de 1,5 ATP. Então, se eu tenho 2 NADs, 2 vezes 1,5 bate 3. Então ali aquele número, o número certo não era para ser 25, mas sim para ser 28 ATPs. Vou até cortar aqui, mas foi bom porque a gente comentou algo extremamente importante. Então nós temos agora 28 ATPs. 28 com 2 daqui, 30 com 2 daqui, que nós temos no final aqui um saldo de 2. Nós batemos o número de 32. Um último detalhe super importante. Por que eu coloquei essa faixa de 30 e 32 ATPs? Porque existem em algumas células eucariontes mitocôndrias impermeáveis. Então, para eu pegar esses componentes, essas molequinhas, e jogar para dentro da mitocôndria, eu tenho um gasto de 2 ATPs. Por isso que o saldo é entre 30 e 32, dependendo da célula eucarionte. Gente, se vocês gostaram da tela de hoje, se vocês
observaram que assim descomplicou a vida de vocês, ficou mais simples a respiração celular, esse processo não tá aquele processo cabeludo, que todo mundo tem medo. Deixa um like, se inscreva no canal e compartilha para que cada vez mais a nossa sala de aula cresça. Então galera, até a próxima teleaula.